Coerência, debate sobre educação, saúde, segurança, política, entre outros temas com responsabilidade e sensatez. Programa A Voz do Apodi. Aqui você tem voz e vez. Boa noite, nosso querido Apodi. Boa noite, Robert. Boa noite, Grande Mosley. Boa noite, Rádio Cidade 87,9. Quinta-feira, 30 de abril de 2020. E aonde é que imaginávamos chegar, né, com essa situação da pandemia, com essa situação da pandemia do Covid-19, né? Desde o início, víamos pequenos noticiários, notícias na China desde dezembro, notícias Estados Unidos, Itália, Espanha, e o Brasil, ele começando a engatinhar na ideia da presença ou não do vírus em nosso país, né? E aí chega, então, o dia 17 de março, né? Começamos, então, o dito isolamento social, o dito isolamento, distanciamento social, a dita quarentena, todo mundo nas suas casas. E hoje estamos aqui, 30 de abril, né? Torcendo para que as pessoas possam mudar, os políticos, eles possam mudar, mas a mudança, ela vem com certeza no voto, né, realmente, e que também essa fase de adaptação ao qual estamos passando, nós possamos aprender. Então, esse é a nossa abertura de hoje à noite, né? Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando de estarmos aqui, né? De estarmos aqui mais uma vez, aqui de casa. A você, nosso querido ouvinte, saiba que nós estamos transmitindo de casa justamente para seguir as normas da OMS, né? E também você que nos acompanha pelo Facebook, que acompanha o programa A Voz do Apodi. E muito obrigado pela sua audiência. Agradecer os apoiadores culturais, agradecer a cada um, né, a cada um que se dispõe a ser entrevistado aqui. Agradecer ao professor Roberlan, ao grande Jackson, né, por fazermos essa parceria aqui, né? E hoje quem está conosco é o grande professor Elmo, né? Ele que é professor de história, né? E vai trazer o seu boa noite para a gente aqui nesta noite. Boa noite, professor Elmo, você que é professor de História, né? Eu me vejo pensando, Elmo, como é que vai ser futuramente para os professores de História, Elmo, ensinar, né, o que nós estamos vivendo isso hoje, o que estamos passando nesse exato momento, né? Eu gosto de dizer que eu vi o 11 de setembro, né? E talvez quando eu tiver com meu filho, vendo aquela parte da história do 11 de setembro, eu vou contar para ele realmente a história, né? E ver que eu estive presente do mesmo jeito essa pandemia, do mesmo jeito essa questão desse Covid-19. Elmo, boa noite, traz o seu boa noite para a gente. E desde já quero agradecer por ter aceitado o convite de estar presente aqui. O programa ele é aberto, ele é eclético, ele é coerente, ele tem a ideia de trazer informação, levar informação à nossa população. E seja bem-vindo ao programa A Voz do Apodi. Boa noite. Boa noite, Polacho, boa noite, Roberlano, boa noite, ouvintes aí, pessoal da equipe aí, técnica, né, da Rádio Cidade. É com muita satisfação que estamos aqui para a gente discutir, para a gente usar da dialética, usar do nosso raio de persuasão em relação às nossas opiniões, que trabalhamos muito com achismo, né? Porque uma pandemia com essa dimensão, Polasso,
ela, ela realmente é muito desconhecida, né? Não adianta a gente querer dizer e acertar um alvo, como é que nós vamos se safar, como é que nós vamos se tratar. Vamos deixar para o pessoal da saúde, vamos deixar para o pessoal que tem propriedade para isso, né? Porque nós vamos dar opiniões, nós vamos falar da nossa parte que não é técnica. Então, eu só agradeço esse espaço a vocês, eu acho pertinente demais. O programa A Voz do Apodi realmente chega nos lares, chega de todas as formas, né? Então, até mesmo com a crise dessa, que a gente costuma dizer historicamente que é uma crise sem precedentes. Nunca aconteceu outra igual. Então, nós tivemos uma peste bubônica, nós tivemos peste negra, mas nós não tivemos a gripe espanhola, mas nós não tivemos algo desse tipo. Nós vivenciávamos isso em filmes. Ninguém imaginaria que pudesse chegar a essa situação de a gente ficar nesse isolamento, nesse distanciamento, dessa forma. Boa noite a todos. Isso mesmo, é algo inimaginável, realmente, em todos os sentidos. Tudo dentro da ficção científica, realmente, né? Quem assistiu aquele filme Contágio, né? Tá vendo o filme acontecer, né? Ao vivo e a cor, e na vida real, realmente, né? Tem até uma música, né? Que é a ficção, né? A vida, né? E a ficção, a música que fala sobre isso realmente. E é início do ano, início de 2020, acredito, ou meados de final de 2019, havia muito aquela discussão da educação EAD em faculdades, da educação à distância, né? E vemos aí um processo de adaptação. Opinião própria minha, né? Eu acredito que a educação, ela realmente, ela vai precisar ter essa adaptação a esse estilo de educação à distância. E você, como educador, como vê, né? Como vê o pós-pandemia ou pós-crise e os efeitos sobre a educação, né? No público, seja ela no setor privado, seja ela nas esferas estaduais, federais, municipais. Qual será o reflexo dessa pandemia na educação, realmente? Saúde a gente deixa para falar em outro momento. Polaf, é uma pergunta super pertinente. Você iniciar logo com ela, ou logo o prólogo, né? Então, para a gente ter uma ideia, o que é que se deve fazer? Porque a gente teve uma ideia, assim, micro, em relação à EAD, só para as faculdades, só para o ensino superior, só para o terceiro grau. A gente não tinha algo tão prático e, ao mesmo tempo, tão distante para uma realidade de educação básica. Até hoje não temos. Nós tínhamos uma correção de fluxo, que você adiantava 1 ano e meio, 3 anos, fazendo umas provas, tipo supletivo. Tínhamos também o supletivo, que você podia correr lá na frente. Ainda tem as provas do supletivo, que você pode adiantar, que você está fora da faixa etária, né? Agora, você pegar a educação básica e jogar uma modalidade EAD não é fácil e nem ninguém nunca imaginou. Então, é você pegar o desenho dos gestos, você está lá no espaço, você está lá em 2000, no ano 2000, como todo mundo imaginava que no ano 2000 todo mundo estaria com naves espaciais, né, fazendo feira, fazendo tudo via delivery, que estamos agora vivendo um certo momento disso aí, que não é ruim, né? Na verdade, essa comodidade, mas na verdade, essa comodidade acomoda a gente. E como é que eu posso numerar aqui a educação? O que é que pode acontecer depois? Primeiro, a educação infantil não tem como. A educação infantil não tem como. Aquela criancinha que está ali começando na creche, engatinhando até chegar à primeira série. Não tem como você fazer uma aula remota, uma aula não presencial, para você alfabetizar. É complicado. Então, você tem que ter os mecanismos mais iminentes, né? Mais pertinho de você, para você dizer, não é assim, é assim. É para ser assim, não é para ser assim. Então, você fazer isso à distância, você está se distanciando e está dando a essa criança uma certa folga na forma de alfabetizar. Então, é importante a gente olhar por esse viés, que a educação ela é muito presente, ela é corpo presente, isso é palpável. E como é que eu posso dizer, consequentemente, o que é que pode acontecer? Eu tenho uma frase, que eu tenho algumas, mais de 100, que diz assim: ninguém pode precisar
em relação a algo que deixou de acontecer. Como é que pode? O que é que vai acontecer se não aconteceu ainda? Então, como é que pode? Como é que eu posso prever? O que é que eu posso prever se não aconteceu? Ninguém acertará na música, né? Então, nós temos projeções, diagnósticos, nós temos prognósticos, nós temos ideias de que realmente esse ano ele vai ser um ano que vai ser corrido. Nós estamos pedindo aos professores, Polacho, na sala de aulas, que estão fora de sala de aula, mas que são de sala de aula, diga-se de passagem, o município de Apodi está com as aulas ainda esporádicas, o estado do Rio Grande do Norte está em greve. Muita gente fica dizendo, o estado não está fazendo nada, o município faz umas aulas à distância, o estado está em greve, o município não. Então, o que é que acontece? Nós estamos fazendo umas aulas esporádicas, umas atividades remotas, não presenciais, mandando para os alunos via grupo de WhatsApp, merchandising que eu estou falando aqui do WhatsApp, né? Via outras ferramentas, via vídeos, via qualquer rede social. E, por enquanto, essa ideia é para que o aluno ele não perca o fio da meada do estudo, ele não perca o gosto por estudar. Então, não tem nada oficial. Saiu a normativa do Conselho Nacional de Educação, dizendo, agora dia 28, dizendo que poderá ser pagas as aulas à distância. Essas aulas foram perdidas. Nós começamos uma letiva aqui no Rio Grande do Norte, tanto o Estado como o município, dia 2 de março. E estamos até hoje, né, com as aulas paradas. Elas foram do dia 2 de março até o dia 18 de março. Ou seja, passamos 16 dias dando aula e depois paramos pela suspensão dos decretos. Ok, professor. Excelente resposta. Realmente é a ideia de acreditar em projeções, né? E eu acredito muito no poder da educação, né? Eu tenho todo um apreço especial por educação, pela educação. Deixa eu interromper você, porque você falou uma parte que eu não contemplei, em relação à parte da credibilidade da EAD. No começo, muita gente tinha dúvidas, muita gente estava discordando, dizendo que não podia funcionar. Tem uma certa... O povo é muito temeroso em relação à tecnologia que ninguém conhece, né? Então, na verdade, o diploma para o MEC tem uma validade, bom, diga-se de passagem para todo mundo saber que as faculdades que usam EAD, que usam 100% EAD, são renomadas, e quando você for procurar qualquer instituição de ensino, seja ela superior ou não, tem que procurar saber da índole dela, saber realmente se está credenciada no Ministério da Educação e Cultura e se tem realmente os alvarás para funcionar. Elmo, está me ouvindo bem, né? Estou sim, tranquilo. Pronto, perfeito. Aparentemente eu fiquei sem retorno aqui. Beleza, isso mesmo. A ideia da educação EAD, ela é realmente muito temerosa com relação à questão das tecnologias. E esse é um dos pontos, Elmo, que a gente já pode adentrar nessa questão aí, né? O projeção, como é que vai acontecer, se não vai acontecer, o EAD em si, né? Eu vejo e concordo plenamente a questão da educação infantil. Estou aqui dando um pitaco, tenho até medo de falar, estando aí você de um lado e do outro lado aqui Robert Lama me ouvindo também. Esses feras da educação. Então eu tenho que falar com muita cautela. Educação infantil, concordo plenamente, é totalmente inviável, né? Eu digo isso porque às vezes eu percebo meu filho, ele está assistindo um vídeo, ele mesmo num vídeo que ele gosta, ele não se atém muito tempo àquele vídeo, ele fica direto passando realmente, é muito rápido. E até mesmo a avaliação, né, desse aprendizado na questão da educação infantil em si. Mas é novo para todo mundo realmente. E, Elmo, como você vê essa questão dessa normativa, né, dessa normativa do Conselho Nacional de Educação, em que saiu que as aulas EAD elas poderão ser utilizadas ou contadas como dia letivo, não é isso? Explique melhor isso aí para a gente. Eu vou dar uma opinião, Palácio. À vontade, pessoa física e como secretário de Educação. Primeiro, como pessoa física, eu vejo o seguinte: tudo que for feito esse ano vai ser aproveitado para contar essas aulas. Porque é um ano que realmente está praticamente suprimido. O Distrito Federal se antecipou a todo mundo. Quando saiu a primeira suspensão de 15 dias de aulas, saiu o primeiro momento,
o Distrito Federal disse: "Nós vamos voltar em junho." Quer dizer, já tinha uma ideia de que realmente essa pandemia, a escola é um vetor que nós sabemos, que você sabe muito bem, que quando a criança tem piolho, passa para tudinho ali na sala de aula. Imagine algo com essa dimensão. A criança é mais forte, mas quem vai pegar a criança é o idoso, quem vai deixar o idoso, quem vai pegar o pai que tem um problema, a mãe que tem um problema. Então, tudo isso você vai levando e vai trazendo. Ou seja, o fluxo colabora para a proliferação. Então, o que eu quero dizer assim, sendo um cara que sempre fui, do ponto de vista positivo e da minha opinião, é que essa aula remota, ela vai pagar os dias, porque, segundo a nossa LDB, que a nossa LDB é a Lei 9394 de 1996, ela diz que tem que ter 200 dias letivos, tem que ter 800 horas anuais. Saiu a gente pode dizer até assim, uma medida provisória 934, agora em 2020, 1º de abril, que os dias letivos podem ser suprimidos. Não necessariamente poderão ser os 200 dias, mas tem que ser 800 horas. Ou seja, não mudou muita coisa para você pagar, não. Você vai ter que dar as horas. Não necessariamente naqueles dias. É incrível isso, né? Então, você... eu vou dar um exemplo bem prático. É você comer um prato de fubá na frente do ventilador. Complicado, né? Então, você está nadando contra a maré. Mas você tem que pagar as 800 horas. Então, se vai funcionar ou não, nós temos que fazer um projeto piloto. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo para que esse aluno ele não perca o fio da meada. Então, nós estamos pegando as atividades muito lúdicas, na verdade, são mais lúdicas do que didáticas, pedagógicas, metodológicas. São mais para brincar. Porque a educação infantil nem se fala, né? As outras séries, que é o ensino fundamental menor e maior, a gente já pode ter uma relação bem maior em relação à interação com o nosso aluno de 5º até o 9º ano. Mas dos anos iniciais para a educação infantil é complicado. Então, nós estamos fazendo mais atividades lúdicas, brincadeiras, jogos, à distância, para que essa criança, para que esse pré-adolescente, ele não perca esse hábito de estudar, que não é fácil. Não é fácil você se manter querendo estudar. Verdade, Elmo, com certeza. A gente já está vendo aí, você já adiantou aí a questão do município de Apodi, né? A questão do projeto piloto, do que está sendo feito, né? Era essa uma das perguntas que eu estaria começando a fazer agora. Você já falou que está tentando fazer o aluno não perder o fio da meada. Existe uma certa resistência de alguns pais com relação a essa possibilidade ou a esse formato desse projeto piloto que a Prefeitura Municipal de Apodi, a Secretaria Municipal de Apodi está tentando implantar? E assim, quando eu digo tentando implantar, não que tenha erros, porque eu estou com você, né? Nessa questão eu estou com você. A gente vai aceitar a EAD, eu como no caso, eu tenho um filho em escola particular, a gente vai aceitar a EAD pela questão mais de empatia, né? Empatia, entendeu? Empatia pela situação, porque todos estão perdendo, seja comerciante, seja professor, seja o aluno que tinha que ter aquele aprendizado naquele ano, aquele cara que vinha naquela carreira completa para concurso, ou aquele aluno que vinha naquela carreira quase, hoje já era ano de Enem, tá entendendo o meu raciocínio, né, Elma? Essa ideia então é mais uma ideia de empatia. E se está tendo alguma resistência de alguns pais, e as áreas mais remotas, né, as áreas talvez que a internet seja difícil, existe alguma coisa que a Prefeitura Municipal pode estar pensando nessa área, Elma? Eu estou entendendo como projeto piloto. Elma. É interessante essa sua colocação, porque a Undime, que é a União dos Dirigentes, Secretaria ou Secretários Municipais de Educação, pede para a gente fazer um relatório. Desse relatório a gente faz umas estratégias remotas e depois manda um guia prático para lá e o que é que nós vamos fazer cá. Então, esse guia prático seria uma espécie de manual. O que é que nós devemos fazer? Aí tem as ideias. Quem não tem acesso à grande rede, fazer como? A aula via televisão, via TV aberta. Ou seja, o professor de sala de aula já perdeu o seu papel primordial, porque é um só professor que vai dar essa aula. Um só vai dar para todo mundo.
na televisão. Quer dizer, o professor de sala de aula ele vai se tornar um mediador. Pode pegar esse vídeo e dar uma mediada com o aluno que está em casa. Quer dizer, é algo, mais uma vez, turvo, né? A questão da televisão. O pai, a mãe estão colaborando? Estão na medida do possível. Estão porque querem que o filho vá para a sala de aula dentro de casa. Tem uns que trabalham, você sabe muito bem que esse problema de trabalhar é seríssimo, né? Não tem tempo, não tem como estar ali acompanhando. Chegam cansados, vão chegar no horário que não é propício para a criança fazer uma determinada atividade. Tudo isso nós temos um monte de obstáculos que dificultam. Nós queríamos algo que facilitasse, mas vai dificultando. Então, a questão da família está chegando junto. Eu vejo resistência em alguns professores. Tem alguns professores, eu tenho um exemplo, eu sou professor do ano 2000, lá no Antônio Dantas, lá no Chico Antônio Dantas, e com pouco tempo nós recebemos um notebook, depois recebemos um tablet. Tem professor em várias escolas no Rio Grande do Norte inteiro, que nem utilizaram nem o notebook, nem o tablet. Tem medo das TICs, que são as novas tecnologias. Alguns, eu estou generalizando. Tem uns que são experts, né? Eu sou mediano, eu quase não entrava aqui, o Roberlano me dando as dicas, me empurrando, eu quase não entrava. E quando eu entrei, ele me viu assim, um cara bonito, teve até um medo, disse que viu um negócio bem grande, que eu não sei, porque ele me acha tão grande na minha cabeça, não sei, porque ele acostumado, nós estudamos junto um monte de tempo, eu vejo por esse lado. Quer dizer, está havendo a colaboração, eu considero que existe uma colaboração do lado dos pais. Pronto, ok, grande Elmo. Então, eu quero aqui passar a palavra para o grande Roberlan, ele trazer o seu boa noite aos nossos ouvintes. Vou ficar um pouquinho mais de espectador, mas estou aqui assistindo, também estarei participando, né? E é verdade, sim, eu tenho imensa satisfação de estar ao lado de vocês, esses baluartes, né, da educação apudiense, esses professores que formaram muita... Né? Ao lado, literalmente. Ao lado, literalmente, realmente, né? E só fera realmente no programa, como o Adalberto Esteves está relatando aí, hoje só feras no programa, gente que tem meu respeito há muito tempo, parabéns, Adalberto Esteves está dizendo. E Jefferson Kep fala, 2 potências da nossa cidade. Então, Roberlan, traz o seu boa noite, seja bem-vindo ao programa A Voz do Apudi. Um abraço a todos. Bem, inicialmente, mais uma vez, né, boa noite a todos, tanto o pessoal que nos acompanha nas redes sociais, mas também sem esquecer o nosso público-alvo, né, que é o pessoal do rádio, que está sintonizado nesse momento na 87.9. Muitas vezes a gente está numa plataforma para outra e a gente às vezes até se esquece. E aproveitando que Elmo está aí, eu vou mandar um alô, né, além da minha mãe, Dona Maria Alice, minha amiga à toa, né, que ela é uma ouvinte fiel, né, do programa, a gente já manda um alô para ela. Bem, pronto, é sua tia, peça a benção aí pelo rádio. Bem, eu estava escutando atentamente, fazer alguma ponta em alguns pontos, né? Inicialmente, vocês falaram na questão da pandemia, né, que eu acho, assim, de uma forma rápida, que a saúde hoje está passando o que a educação passa há muito tempo. Por exemplo, hoje todo mundo dá conselhos ou pitaco na questão da saúde, coisa que eu acho que é um grande problema da educação. Mas isso é assunto para outro momento, né? Por exemplo, a OAB tem lá, né, o pessoal dos advogados tem lá o seu conselho, então só quem opina naquele momento é o advogado. Conselho Federal de Medicina é o médico. Hoje a saúde está passando por isso. Mas vamos aqui voltar para esse ponto, né? Eu gostaria, se eu ouvir você atentamente aí, e vi agora recente algumas notícias, né, que inclusive divulgada aí pelo Conselho Nacional de Educação, né, algumas coisas preocupantes, né, e que aí uma perspectiva justamente desse achismo, né? Nós já vimos aí várias previsões que retornaríamos. A última agora seria o final de maio, referente à educação, né, no final de maio, com o decreto aí da governadora, mas já vi perspectivas, que este ano, né, o ano letivo já está
praticamente comprometido, e já aí vislumbram 2022, né? Então, realmente, como vocês falaram, é uma situação atípica, né, que pegou muita gente desprevenida. Claro que teve algumas redes, alguns estados, né, algumas escolas que já estavam um pouco mais antenados, né, mas que não é fácil realmente você, de forma abrupta, como um estalar de dedos, um piscar de olhos, você mudar do presencial para a distância, e que eu acho que tem também as suas particularidades, né? Eu vi até um vídeo recente do Todos pela Educação, que falava de uma coisa essencial no ensino presencial, que é a socialização. Mas, nesse momento, eu pergunto a você, a nível local, né? Já temos aí decretos, temos resoluções, a nível local, nós, como professores, somos quase todo dia bombardeados por pais, mães, e aí, como vai ser, o que vai ser? Então, assim, qual é a normativa a nível municipal? Porque o que eu percebo até agora é que vários professores agindo de forma dispersa. Um usa uma plataforma, outro usa outra, outro não usa nenhuma, como você colocou, porque nós temos aí problemas sérios. Além como você apontou, nem todos os professores estão aptos, capacitados para lidar com essas ferramentas, e temos também o acesso ao aluno, né? Eu gostaria que, a nível local, você pudesse me dizer o que é que está sendo feito nesse momento. Eu vi que vou ter que fazer um paralelo com a saúde, que a questão do conselho gestor da saúde. Na educação, está sendo tomada alguma atitude nesse momento referente a isso, e até como uma sugestão, caso não tenha sido, né, que pudesse formar um comitê para que envolvesse os pais, né, já que o público-alvo do município é até o 9º ano, né? E, inclusive, antes que eu me esqueça, o 9º ano nós temos um problema a mais, porque temos aí o processo seletivo do IF, e que, por enquanto, segue normal, né? Então, eu gostaria de saber, nesse interim, o que é que nós teríamos já de estudos, né, e de alternativas, porque esperamos que não aconteça, mas temos aí 2020, já é um ano para se esquecer, já estão falando em 2021 e agora estão falando em 2022. Professor Elmo, você entendeu? Sim, tranquilo. Roberto, assim, no contexto assim, local, eu já falei aí para Polacho que nós estamos, para não perder o fio da meada, fazendo as atividades esporádicas, porque não existe nada oficial que diga que vai pagar essa aula, só a partir desse dia 28, que o Conselho Nacional estabeleceu isso, né? Então, que pode ser pagas. Então, o que é que a gente tem feito? Primeiro que tudo, nós temos um raio-x levantado pelos diretores das redes sociais, que a gente sempre imaginou que o nosso aluno ele fosse muito antenado, muito conectado, mas não são. Eles dependem muitas vezes de uma rede social da escola, dependem muitas vezes de uma rede social de um vizinho que divide. Quem está numa comunidade mais distante não tem de jeito nenhum. Às vezes tem, mas é muito ruim a conexão. Nós temos dificuldade de conectar, de passar uma atividade de um vídeo e demora a chegar. Então, se a gente for analisar por esse olhar, por esse prisma, nós somos muito distantes de uma realidade virtual. Então, o que eu vejo assim é que essa atividade que está sendo feita é exatamente para isso, para a gente ir se familiarizando com a ideia de que vai contar. Como eu já disse também, nós vamos fazer um guia prático de dar um caminho ao professor, de dar um norte a ele, como é que ele deve seguir, porque o nosso município vai aderir a essa forma aqui. São 167 municípios, cada um tem uma estratégia diferente, uma realidade diferente. Eu vou jogar aqui uma frase que eu vi essa semana de Rubem Alves, que eu estava vendo aqui uns vídeos antigos, e Rubem Alves disse: tem algo que eu detesto. São palavras dele, que eu refleti. Tem algo que eu detesto, são 2 palavras: grade curricular. Ele disse que não aguentava isso, porque ele acha que as realidades
Nós estamos em momento de BNCC, né, de unificação. Ele disse que essa realidade tem que ser levada em consideração. Tem que ser coesa, sim, tem. Mas nós temos que sair do menor para o maior. A BNCC prega isso. Mas a nossa realidade aqui, nós vamos ter que mesclar, Roberto, uma aula à distância via satélite, na TV aberta, com essa aula remota, via rede social, via vídeo feito, passado para o aluno, mas também aquele que não tem nenhum acesso, vamos ter que voltar a uma impressão de uma apostila, que ninguém prega, ninguém reza a difusão, a distribuição de panfletos. Na saúde, ninguém vê, ninguém distribui panfletos, porque é exatamente nesse ato de distribuir que pode muito bem o vírus estar ali. Então, não há essa recomendação. Nós temos um livro de dados. Infelizmente, o FNDE não distribuiu ainda todos os livros. Todos os anos acontece isso. A gente recebe os livros e ficam faltando algumas disciplinas. Então, o livro pode ser muito útil nesse momento que nós vamos precisar daqueles que não têm realmente acesso. Então, resumindo, o que é que a gente já tem feito aqui local? Essas aulas, como você falou, esporádicas, essas atividades esporádicas que eu digo, eu reitero, são bem lúdicas, são brincadeiras, são jogos para não perder o fio da meada, e no caso, não ser leitura obrigatória, porque não está valendo nada, é para você realmente se entreter, é para você não perder o foco, então não pode ser uma leitura obrigatória, você seguir à risca aquele livro. Agora sim, a partir do dia 28, quando o Conselho Nacional da Educação emitiu essa normativa, sim, nós vamos poder pagar. Agora, nós temos que dar uma formatada, uma equacionada no nosso guia. Como é que nós vamos? Quais vão ser os caminhos de apudir? Vamos passar, vamos discutir, sentar com o nosso Conselho Municipal de Educação. Nós temos que realmente faz parte de todas as nossas decisões, e para que chegue até o professor, chegue às escolas, para que o professor opine, dê opinião. Pelo menos a ideia da gente é que a gente, com essa força de retalho de ideias, nós podemos chegar a um denominador comum. Graças a Deus, muita chuva em Apodi agora, né? Estamos percebendo aí muita chuva na nossa grande Apodi. Um abraço a todos que nos acompanham. Você que está chegando agora, a entrevista de hoje é com o grande professor Elmo, secretário municipal de Apodi, né? Então, realmente, como eu falei, é um projeto empático, é uma ideia de empatia, é tentar não perder realmente 2020, né? Porque, como Roberlan já falou, como Elmo já falou, a ideia do calendário letivo, ela está praticamente indo por água abaixo, realmente, o calendário letivo de 2020, talvez entrando nos meados de 2021, 2022, como o nosso grande Roberlan acabou de falar, e essa possibilidade realmente da aula EAD. Elmo, e assim... Com relação que você falar, eu queria a opinião de vocês dois em relação a alguma ideia que pudesse dar uma colaborada para esse tipo de situação que nós estamos passando. Isso é muito importante. Pronto, tenho sim, eu tenho algumas sugestões. Eu vou passar a bola para Roberlan. Tenho algumas sugestões quanto a isso, né? Primeiro, nós temos aí o recesso de junho, que pode ser disponibilizado para isso, né? Nesse inteirinho, Elmo, tem um grande problema que, inclusive, a gente já participou de um debate antes no programa Alô Educação, eu, você e a secretária adjunta, Flávia Cristina, não sei se vocês recordam, que eu até tinha sugerido a questão da implantação do sistema de informática do município de Apodi, que até hoje, infelizmente, a gente ainda é na mão mesmo, né? Então, isso dificulta muito as coisas ainda, né? Nesse sentido. Eu acho que a questão de inserirmos realmente uma capacitação, né, dos professores. Eu sei que é uma realidade que todos têm que se inserir nisso, porque se nós tivermos realmente, após esse final de maio, né, se for postergado novamente, tiver uma prorrogação, então a coisa fica mais complicada. Então, aproveitar esse período para que a gente faça realmente
essa capacitação, como você mesmo falou aí, a gente está fazendo hoje essa transmissão, há ferramentas que mesmo pessoas, eu até me surpreendi quando você disse você precisou dar um empurrão, mas mesmo pessoas que não tenham tanta facilidade inicialmente com os professores, poderiam fazer aí reuniões mesmo virtuais, capacitação virtuais, que a gente está vendo, para que o professor comece a inserir. Nós temos aqui a pedir os meios de comunicação para regimentar essas pessoas, o próprio rádio, que chega facilmente a muitas casas, essa também poderia ser uma opção. Já particularizando a questão do quando retornar o presencial, saber todos ficarem cientes que vamos ter que dar uma parcela de esforço maior, sprint, vamos ter que envolver aí os sábados, teremos que envolver os sábados. Outra opção seria o que já acontece até em algumas escolas particulares, tem uma aula extra, prorroga um pouco mais o horário, já que nós não temos, nós somos da mesma época, que tinha aqui 4 horários, 4 turnos de aula, não sei se lá começou, tinha o matutino, o intermediário, o vespertino, o noturno, e foi espremendo, e hoje nós temos só o matutino e o vespertino, na grande maioria das escolas, com raras exceções teremos noturno. Então, poderia sair, tentar espremer um pouco esse horário na questão da reposição das aulas, e enquanto isso, como você mesmo colocou, já que as aulas serão validadas, aí nós vamos ter que nos capacitarmos. Se numa escola eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas eu vou, como você disse, me solidarizar com outro colega, e vamos tendo as atividades, mas as atividades que sejam sincronizadas, que é o grande problema. E eu participo do professor Elmo, Polacho, eu participo de uns grupos nacionais, e acredito que você, principalmente a questão dos gestores, e você deve estar vendo que é uma disparidade muito grande entre as redes, Tem rede que já está incrementado, já está adiantado, isso me causa até uma preocupação, como é que vai ser no final, se tem redes que estão adiantadas aí, e outras ainda estão começando a dar o primeiro passo, mas é algo palpável. De início, eu teria essas sugestões, Nós teremos aí o recesso escolar, vamos dizer que já é uns dias que nós teremos em caixa para utilizarmos, teremos os sábados, até porque nas redes públicas nós já somos acostumados com greves, que já tivemos greve que durou até 3, 4 meses, e conseguimos terminar o ano, que até então, se eu não me engano, está previsto mais ou menos dia 22, 23 de dezembro, por aí, Elmo. Volto para Elmo. Volto para Elmo. É verdade. O amigo Souza Júnior está dizendo assim: as escolas privadas aqui em Natal estão com aulas remotas, porém alunos da rede pública não têm as mesmas ferramentas de interação, Como o Elmo relatou, está se buscando justamente resolver essas situações. Por inúmeros motivos de recursos tecnológicos nas mãos dos alunos e professores, conexão com a internet e preparação dos nossos professores, pais e mães apenados nessa nova metodologia. Sobre sugestão para a área da educação, é como eu disse no início, Sou um desconhecedor da área, mesmo tendo nascido em meio a educadores, Minha mãe é professora, Lúcia, Lívia, praticamente nasci dentro de um colégio. Gosto das leituras desses pensadores da educação, de Piaget, de Vygotsky, e tenho uma opinião formada sobre o construtivismo. Gosto muito da ideia do construtivismo, realmente. Gosto dessa leitura desses pensadores. Mas a sugestão a nível mesmo eu tinha realmente a questão do recesso escolar, Que eu acabaria, como o Roberlan acabou de falar, Acabaria nivelando e acabando com essa questão aqui desses problemas de internet, de acesso à informação, Isso contando que não teríamos uma pandemia tão longa e torcemos para que ela seja realmente, finalizada aí dia 31 de maio, conforme tem o decreto da professora Fátima, que tem mais um problema a ser resolvido, pós 31 de maio, caso as escolas voltem, que é justamente a greve das escolas estaduais. A nível de sugestão, seria basicamente isso. E você foi muito feliz no que você acabou de dizer, a ideia dos panfletos,
A ideia da panfletagem é realmente levar o vírus em si. Ele é extremamente desconhecido, o vírus. Por muitas vezes vemos muitas fake news na internet, mas também tem muita informação boa, né? E aí a ideia era justamente essa do recesso escolar. Elmo. Ok, eu vou pegar aqui a janela de Roberlan e a sua, e a de Souza. Souza falou, é muito importante. Pra você ter uma ideia, ele fala primeiro aí no comentário dele em relação ao Enem, que é uma resistência em prorrogar a data do Enem, né? Então, está na cara, está estampado que tem que ser feito isso, né? Então, porque ninguém tem culpa do que está acontecendo. Empatia, né? Empatia. Exatamente, E outra coisa, o que ele fala em relação às escolas privadas da capital, é muito interessante você pegar na tal região metropolitana e tem uma clientela de uma escola privada bem diferente da escola privada aqui de Apodi. Você sabe muito bem. E outra coisa, essas ferramentas que eles têm lá e nós não temos cá, com a internet mais rápida, você pode ver por isso. Muitas vezes, eu tentei fazer uma live com o professor LC, deu problema várias vezes, na conexão. Ou seja, imagine só algo, pessoal, didático, pedagógico, metodológico, como ele fala aí. Quer dizer, é algo que você precisa, porque você vai necessitar para você avançar na sua série. Tem uma corrente, não sei se vocês já viram, é uma corrente aí que defende que o ano de 2021 vai valer os dois. Ou seja, você está no 6º ano desse. Você está no 6º ano de 2020. Você automaticamente vai para o 7º, no próximo ano, você paga o 7º e o 6º, vendo só a disciplina do 7º. Quer dizer, é algo que eles estão lá colocando. Uma pandemia tem quem defenda que só vai zerar com 6 meses, outro com 5, outro com 4, outro que já acabou, né? Então, isso é muito de opinião. A opinião de vocês, a opinião do Roberlani, em relação à plataforma que ele sempre pregou, que nós temos uma aberta, que pode ser colocada as notas, e essa sua aí de suprimir, na verdade não é nem recesso, são férias, que a gente paga, o 6 de férias, esses 15 dias a gente paga, né? Então, é espetacular. Outra coisa, tem muita gente que pergunta assim, vocês não têm o decreto próprio? Não, nós não temos regime próprio de ensino. Nós se baseamos pelo regime do Estado do Rio Grande do Norte. Então, os decretos, quando vêm de Natal, nós obedecemos aqui. Essa suspensão é uma suspensão, acredito que ninguém até agora foi contra, não, porque a suspensão das aulas realmente é inevitável. Não tem como, até mesmo o ensino superior, né? O ensino superior saiu o decreto antes, eu acho que vai até o dia 15 agora, se eu não me engano. E esse aí da governadora, que vai até o dia 31, é inevitável. E eu não vejo de forma nenhuma como voltar dia 31 de março. Roberlan? Não, eu quero só aproveitar aí, né? O Mosley está mandando uma mensagem para a gente, que como já está dando o sinal de chuva, já está complicando na questão da rádio. Então, assim, a gente vai ter 18h51, desde já, essa conversa realmente bem proveitosa, mas, como sempre, né, Elmo, Polacho, a questão da educação precisa de um tempo maior. Então, eu quero, nesse momento, agradecer a sua participação, agradecer aí a participação do Polacho, agradecer aí o meu amigo Mosley, que está lá na técnica, né, e desde já me disponibilizar, tanto como professor, como também na questão do próprio programa, tanto este quanto também o programa que nós temos ao sábado, o Alô Educação, né? Só nesse momento tem uma sugestão aqui do amigo Souza, que ele diz o seguinte: o ideal para todos os municípios do Brasil seria a distribuição de tablet para todos os alunos do município, com aulas gravadas das respectivas matérias. Porém, em contrapartida, necessitaríamos dos comprometimentos de todos os personagens, alunos, pais, mães e professores. Os recursos para a compra desses tablets poderiam ser subsidiados pelo MEC. Bem, eu coloquei esse comentário rápido aqui do Souzinha, para principalmente o pessoal do rádio, é uma sugestão, né? E tem um detalhe que realmente o Souzinha colocou aí, que é o comprometimento da família como todo, né? Eu estou vendo também alguns problemas de acompanhamento familiares, mas que, infelizmente, a gente vai ter que deixar para em outra oportunidade. Então, Elmo, muito obrigado aí pela participação, né? Ficaram aí algumas sugestões, claro que eu acredito
que podem ser aprimoradas, né, até de forma rápida, mas o que me preocupa muitas vezes é justamente essa imprevisibilidade da pandemia, né? Que, já que não temos, então, assim, não podemos também, de certa forma, eu acredito, aguardarmos que essa questão se resolva, porque nós não sabemos. Nós vimos agora recentemente o futebol, estão programando aí para retornar o futebol, né? Não sei se é porque o Brasil é o país do futebol e já está, mas não, em outro momento vamos entrar, né? Então, obrigado, já passo para você, para as suas considerações finais. Valeu, grande Polastro. A gente, em outra oportunidade, a gente pode estender essa conversa. Valeu a todos. Obrigado. Boa noite também, Elma. Agradecer, Elma, aí, pela participação. Espero ter atendido, Roberlan, aqui nesse meio campo aqui, esse intermediar, esse diálogo, ter atendido a Roberlan e ter atendido também ao grande professor Elmo. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Elmo, espaço aberto aqui no programa, certo? Divulgação de alguma informação da Secretaria de Agricultura, da Secretaria de Educação, alguma informação, o espaço está aberto, o programa ele é nosso, ele é de acudir realmente, e passo a bola para você trazer o seu boa noite e as suas considerações finais. Boa noite, Polastro. Boa noite, Roberlando. Obrigado aí pela oportunidade. Nós precisaríamos de um dia inteiro, né, para a gente conversar aqui. Realmente, os assuntos vão puxando e a gente tem muita coisa para falar. Não é só a pandemia, não é só a aula. Nós temos muitos braços em relação a isso. Então, a solução seria algo também, como o Souza fala aí, a parte mobile, né? A parte de portabilidade offline, que seria também muito interessante, né? Então, seriam realmente alternativas, isso é muito importante, eu agradeço. Agora, eu vou deixar aqui bem claro um detalhe disso tudo, é que vai chegando da esfera federal, da esfera estadual, até aqui, vão jogando as batatas, pegando fogo pra gente, e cada um que se vire, infelizmente é assim. E sempre tem uma deixa, assim, quando você está fazendo uma coisa certa, tem a outra vizinha, pega esse cara e tira ele daí. Então, pessoal, muito obrigado pelo espaço, estou à disposição a qualquer momento. Boa noite a todos os ouvintes, a todos os rádio ouvintes, a todos que estão aqui ligados. Valeu, Polastro, valeu, Roberlando. Boa noite, valeu. Um abraço. Até a próxima, se Deus nos permitir. Boa noite a todos e uma boa chuva. Até mais. A Voz do Hoje. O seu encontro com a informação e a opinião com coerência. Debate sobre educação, saúde, segurança, política, entre outros temas com responsabilidade e sensatez. Programa A Voz do Apodi. Aqui você tem voz e vez.